A Comissão Parlamentar de Inquérito do Esgoto deu mais um passo hoje aqui em Blumenau. Os parlamentares receberam o primeiro convidado para prestar esclarecimentos, o primeiro convocado, intimado, a comparecer na CPI do esgoto em Blumenau, na Câmara de Vereadores. O repórter Marcos Peregatti traz os detalhes que vão para a tela. Os vereadores receberam o diretor da AGIR, Agência Intermunicipal de Regulação de Serviços Públicos, para a primeira oitiva da CPI. Paulo Costa foi convidado para esclarecer dúvidas relacionadas ao contrato firmado entre Prefeitura, SAMAI e BRK Ambiental. A participação dele é considerada estratégica, pois a AGIR é o órgão que regula o contrato e autorizou o reajuste na tarifa e também as mudanças no modelo de operação. Um dos pontos questionados pela comissão é sobre o reequilíbrio financeiro no contrato, por conta de uma frustração de receita que originou o quinto termo aditivo e que permitiu um reajuste de quase 16% na tarifa em abril. A AGIR fiscaliza e regula o contrato de esgotamento sanitário de Blumenau, como tantos outros contratos de prestação de serviços. E no caso desse contrato, a agência, já desde a sua assinatura em fevereiro de 2010, a agência vem regulando e vem fiscalizando o cumprimento daquilo que são as obrigações previstas no contrato, recebendo e fazendo os procedimentos ou os processos de revisões tarifárias, ordinárias e extraordinárias, e os reajustes anuais desse contrato. Um dos pontos questionados pela comissão é sobre o reequilíbrio financeiro no contrato, por conta de uma frustração de receita que originou o quinto termo aditivo e que permitiu um reajuste de quase 16% na tarifa em abril deste ano. Na realidade, o termo aditivo 5, que o município assinou, ele retrata, ele traz ali uma condição de reequilíbrio do contrato. A concessionária entrou no final do ano de 2019 com um pedido de reequilíbrio em função de uma frustração de receita que existia desde o começo do contrato. A agência, com base no pleito apresentado pela concessionária, fez toda a análise técnica, com base no contrato e na legislação existente, e entendeu que sim, existia esse desequilíbrio e, entre outras medidas para reequilibrar o contrato, definiu um percentual de reequilíbrio e que depois, tanto o município quanto a concessionária chegaram num acordo em relação à forma de aplicação dessas medidas de reequilíbrio do contrato e assinaram, então, o termo aditivo 5 ao contrato. Os parlamentares questionaram ao diretor em alguns momentos sobre a legalidade do serviço limpa-fossa, que deve atender cerca de 40% dos imóveis do município. Paulo disse que é legal e a concessionária tem esse direito de explorar o serviço. Mas, segundo ele, foi indicado ao município a necessidade de regulamentação. Ele é um procedimento previsto no marco do saneamento, que é uma lei federal, agora atualizada em 2020. Existe NBR, inclusive, também definindo o procedimento de execução desse tipo de coleta e tratamento. E é uma coleta que retira diretamente nas casas, nas áreas menos adensadas, essa é a indicação do uso dessa solução, e leva para a estação de tratamento para fazer, então, o mesmo tratamento que é feito no efluente que chega por meio de redes. Então, ela é uma solução legal, prevista, e tecnicamente também eficiente do ponto de vista das normas que existem e que justificam e dão legalidade a esse tipo de alternativa também de tratamento e esgotamento sanitário. Nas próximas semanas, a comissão deve ouvir o ex-diretor do SAMAI, André Espezin. O prazo para a conclusão dos trabalhos é de 90 dias. O nosso planejamento é de fazer reuniões semanais, sempre às terças-feiras, a partir das 10 horas da manhã. E como a dinâmica do trabalho está se estendendo de uma maneira bastante orgânica, a gente acaba não sabendo para que direção que a CPI vai ser conduzida, porque isso flui conforme a gente vai trazendo respostas aos questionamentos feitos por cada um dos convidados. Mas, com certeza, por ser um prazo de 4 a 6 meses, a gente vai poder ouvir não só o Paulo Costa, mas como diversas outras pessoas envolvidas no contrato de saneamento ao longo dos últimos anos. E a gente está aberto a isso.
Bom, está aí, portanto, primeira pessoa a hoje ser convocada e estar presente, portanto, na CPI do esgoto. Trabalhos começaram na última semana e agora já com a presença do representante da AGIR para falar sobre esse assunto. Portanto, isso inclusive invadiu a tarde de hoje, terminou há pouco a CPI do esgoto em mais uma etapa. E a gente vai ficar atento sobre esse assunto aqui na tela da ND. O que é, Johanna? Já está conosco o presidente da CPI do esgoto, vereador Diego Nazato. E ele está aqui porque ele vai agora, depois de terminada a sessão, fazer uma avaliação, terminada mais uma etapa da CPI do esgoto, fazer uma avaliação sobre o que foi essa etapa. Acompanhe na tela. E, no meu entendimento, algo que é bastante controverso é quando a AGIR alega que não faz juízo de valor sobre premissas indicadas no contrato. A gente teve algumas premissas como, por exemplo, 200 litros de consumo de água por habitante da nossa cidade, sabendo que o próprio SAMAI reconhece esse número como número furado. A gente tem um número que, na realidade, se aplica em 162 litros e só ali a gente já tem uma frustração de aproximadamente 20% da receita projetada. E a AGIR alega que não faz esse tipo de juízo de valor. E daí esse apontamento fica um pouco controverso, porque o fluxo de caixa, no meu entendimento, fica prejudicado. Outro aspecto que foi muito importante e relevante citado aqui é que a AGIR entende que é necessário que exista um decreto regulamentando o serviço de limpa-fossa antes da assinatura do próprio quinto termo aditivo. E agora a gente vai precisar entender por que isso não foi levado em consideração na assinatura do quinto termo aditivo ou se de fato existe um decreto que a gente não tem conhecimento e a própria AGIR disse não ter conhecimento desse decreto. A gente chegou à conclusão de que o ofício 360 de 2024 do SAMAI, assinado pelo senhor André Spezin, na gestão passada, ele não foi encaminhado a AGIR com diversos documentos que acabariam por embasar a legitimidade técnica desse documento. E o que esse documento versa? Ele versa sobre a solução de fossa e filtro para 40% da população. E é por isso que os membros da CPI entenderam por convidar o senhor André Spezin, que assinou esse documento, para que ele explique para a gente o que embasou essa decisão de colocar a solução de fossa e filtro para 40% da população, sabendo que diversas das tratativas junto à AGIR e a concessionária falavam, por exemplo, da solução 70-30. Então, não me parece muito razoável que isso seja um ato discricionário do presidente do SAMAI e a gente precisa saber que ações deliberaram por escolher 40-60. Essa presença do André Spezin na CPI do esgoto está, a partir de agora, sendo aguardada com muita expectativa, buscando justamente saber o porquê. Na pergunta colocada e feita aí, inclusive, pela Comissão Parlamentar de Inquérito do Esgoto. Então, vamos ficar na expectativa da presença do ex-presidente do SAMAI, governo do prefeito Mário Hildebrand.